nasceu por nós e nasce em nós. Vamos fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quando é que Cristo nasceu por nós? Lembra? Cerca de 2000 anos atrás. Obrigado, Luiz. Há 2000 anos atrás, Cristo nasceu ali como homem, na forma de homem, né? Cristo Jesus, para morrer na cruz e através do seu sangue oferecer sacrifício por nós diante do Pai. Então Cristo nasceu por nós. Agora, quando é que Cristo nasce em nós, irmã Rose, né? Cristo nasce em nós. Esse texto de introdução, Gálatas 4:19, meus filhos, estou sofrendo de dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Tem uma outra versão que diz plenamente desenvolvido em vós. Outra versão ainda diz assim, até que Cristo esteja vivendo em vós, né? Deus enviou o Espírito, e aí no verso 6 fala como é esse segredo, né? Como é que Cristo vive em nós. No verso 6, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações que clama, Abba, Pai. Então, o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Deus trabalha em nós, mas Cristo também, como um Espírito vivificante, Ele também trabalha em nós. Nós cantamos o destino, né? Vivifica a tua igreja, ó bendito Salvador. E depois fala de toda a graça, toda a bênção, né? Então nós temos um Salvador que também vivifica a sua igreja. Vamos fazer eu criei uma historinha para a gente exemplificar o que houve lá no céu. O que houve lá no céu. Mas vamos contar uma historinha para a gente entender isso. Imagina que um aquarista, o dono de um aquário, chama-se aquarista. Este aquarista, ele criou um aquário bem grande. Imagina aqui, irmãos, um aquário marinho. Meu irmão Judá, não sei se você gosta de peixe, né? Um aquário lindo, um aquário marinho, e lá, florido, cheio de algas, pedras, com luzes, né? Um aquarista. E esse aquarista tinha um filho, né? E esse filho ajudava na administração desse aquário. Era um aquário de visitação, um aquário bem bonito mesmo. E ele também tinha alguns ajudantes que ajudavam na construção de tudo, na manutenção. Mas agora aconteceu que ele havia criado alguns peixes lá, né? Ele desenvolveu alguns peixes, porque ele também era um biólogo, e ele desenvolveu alguns peixes vegetarianos. Olha que interessante. Veja bem, não é uma história criada, tá? Só para figurar. Então esses peixes vegetarianos, eles não comiam uns aos outros, né? Não tinha morte. Aí reinava paz dentro desse aquário. Mas um daqueles ajudantes, um belo dia, o pai e o filho foram descansar. Em certa altura lá da noite, no escondido, um dos ajudantes foi lá e semeou carne dentro do aquário, colocou carne. Então agora aqueles peixes que não estavam acostumados a comer carne, não se matavam uns aos outros, passou a comer carne. E agora começou a vir desentendimento dentro do aquário. Agora eles passaram a comer carne e começaram a se matar uns aos outros. Então criou-se um caos dentro daquele aquário. Irmão Luiz, olha, criou-se um caos dentro do aquário. E ali tinha um problema, aliás, dois problemas. Agora os peixes que não morriam passaram a morrer. E também, outro problema é que o espírito dele mudou. O espírito daqueles peixes havia mudado. Agora eles se tornaram assassinos, matadores. E qual foi a solução então? Então o dono do aquário, o aquarista e seu filho pensaram, olha, o que fazer para que volte a reinar a paz dentro desse aquário? O que vamos fazer? Aí pensaram, olha, vamos
desenvolver um peixe geneticamente modificado, um embriãozinho, e vamos colocar dentro de um peixe, ele vai nascer ali diferente. E quando ele vai crescendo ali, ele vai se desenvolvendo, quando os outros peixes se alimentarem desse peixe, aí sabe o que vai acontecer? Vai paralisar o processo da morte dentro desse aquário. Porque nesse peixinho desenvolvido, tem um processo do qual ele vai paralisar a morte. Mas eles pensaram mais um pouco, bom, tudo bem, não vão mais morrer. Mas tem um problema ainda. O espírito deles ainda é um espírito de assassino, ainda é um espírito de morte, ainda é um espírito que não está legal, mesmo que eles parem de morrer. Então nós temos que, vamos fazer o seguinte, o que vamos fazer? Aí o filho falou, pai, eu vou entrar dentro desse peixe para que eles se alimentem do meu espírito também. Porque o pai e o filho eram vegetarianos. Eles tinham um espírito de vida. Eles tinham um espírito de preservação de vida. Eles tinham um espírito de criação de vida. Então, agora, decidiu então. Criou-se um peixe e agora o filho do aquarista entrou dentro do peixe para que os homens se alimentassem da carne do peixe e do espírito do aquarista. E depois que os peixes passaram a se alimentar daquele peixe e do espírito do aquarista, voltou a reinar a paz. Interessante, né? Nós criamos aí uma historinha só para exemplificar como que foi a vida dos seres humanos aqui na Terra. Na Bíblia fala lá acho que é São Mateus, onde diz que enquanto o agricultor lá ele estava semeando trigo, ele foi descansar, aí veio um inimigo e colocou o joio, né? Colocou o joio dentro da plantação, e aí atrapalhou tudo. Irmãos, estava o pai e o filho lá no céu, até que Satanás teve inveja. Satanás teve inveja do pai e do filho, e ele foi esse inimigo que colocou carne dentro de nossas vidas. E hoje o ser humano, ele vive a vida da carne, mas ele tem que viver a vida do Espírito. Ele precisa que o Espírito de Deus habite nele, mas ele precisa também que o Espírito de Cristo também habite nele. Cristo em vós, a esperança da glória. E esta foi uma grande dificuldade. Irmãos, a empresa criacionista chamada Pai e Filho, tem um texto de Provérbios 30, verso 3, verso 4, onde Salomão descreve mais ou menos assim: olha, você conhece o santo que desceu e subiu ao céu? Olha, você sabe o nome dele? Você sabe o nome do filho dele? Olha, eles criaram os céus e estenderam os mares. Acaso você sabe o nome dele, o nome do filho dele? Eu achei interessante o Espírito de Profecia nos dá o nome, né? Meditação, uma meditação que diz, na página 39, diz o seguinte: Deus é o nosso Pai, o grande Rei do Universo, Jeová. Então podemos saber o nome dele? Do Pai? Jeová. E no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 43, na página 421, Miguel, o Filho de Deus, o Cristo, né? Porque lá em cima Cristo era chamado de Miguel. Então nessa empresa Pai e Filho tinha o Jeová e tinha Miguel. Eles já existiam, né? Irmãos, quando Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem que o Pai enviou? Nós falamos, o Luiz quase falou aqui o nome dele. Enviou Miguel. É que nós costumamos dizer a palavra Cristo, costumamos ouvir a palavra Jesus, né? Mas o seu nome lá em cima era Miguel. Então foi Miguel. Olha que interessante, irmãos. Miguel que foi enviado. E quando nós vamos para João, no capítulo 1, lá fala que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, em outras palavras, pegando o nome deles, era Miguel e era Jeová, né? Eles estavam lá.
E a Bíblia ainda fala que o verbo se fez carne. Quem que era o verbo? Era Miguel. E Miguel é Deus? Ele é igual a Deus? Ele é onipresente? Ele é um espírito? Sim. Então esse Miguel, esse espírito, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. E fala que no verso 18 ainda diz: ninguém viu a Deus, o Filho unigênito que estava no seio do Pai o revelou. Então Miguel já estava lá no seio do Pai. É um sinal de aproximação, né? Uma união entre o Pai e o Filho. Estava lá juntinho do Pai desde a eternidade. Então, igual o aquarista, ele já existia, eles criaram um grande aquário, agora eles criaram o mundo. Só que o mundo entrou o pecado, o homem passou a comer a natureza humana da carne, né? E hoje nós estamos na natureza humana, por isso nós estamos em pecado. Então agora Deus teve que enviar seu filho, teve que enviar Miguel. Só que Miguel, quando ele vem para a terra, ele foi ungido. Irmãos, isso é interessante. Irmã Rose, quando Miguel foi ungido, ele veio para a terra numa missão, ele foi ungido, Deus o ungiu. Sabe o que significa a palavra ungir? Cristo. Então por isso que Miguel passou a ser chamado Cristo. A partir do momento que ele desceu do céu na missão, porque ele vinha na missão de associar com os homens e morrer aqui, para salvar o homem, para salvar a vida desse grande aquário, porque a natureza desse grande aquário havia se tornado um caos, o mundo se tornou um caos, e agora Miguel então foi ungido pelo Pai, e agora o seu nome de unção, numa missão de vir até a terra, chamou-se Cristo. Em Daniel 9, 24 a 26, eu resumi um pouco. A vinda do príncipe ungido para pôr fim ao pecado e trazer justiça eterna, ou seja, perdoar e tornar o homem justo. Então Miguel, esse príncipe ungido, é aquela profecia das 70 semanas, 490 anos, aquela profecia. Então teve um período onde ele viria para a terra, e agora ele viria como Cristo ungido, e ele viria para dar fim ao pecado. Mas Miguel, Cristo, ele era o segundo Adão, e como segundo Adão, escrito em 1 Coríntios 15, 45, diz que Cristo, como segundo Adão, veio com um espírito de vida, ou um espírito vivificante. Nós cantamos o hino: vivifica tua igreja, ó divino Salvador. Então Cristo, em sua natureza divina, também é um espírito vivificante, e ele veio até nós, ele veio para trabalhar em nosso interior. Então ele veio nessa missão. Irmãos, Cristo não veio apenas para morrer, ele veio também para trabalhar no nosso coração. Então ele é um espírito de vida, ele é um espírito vivificante. Houve um problema nos dias de Cristo. Cristo estava lá, isso está baseado em João capítulo 6, quem quiser acompanhar em casa. João capítulo 6 teve um probleminha ali. A princípio o povo estava com fome, então Cristo fez a multiplicação dos pães ali, e concedeu pão para a multidão. Só que os discípulos também sentiram fome, justo, né? Só que Cristo chegou e começou a pregar para eles: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, sou eu. E tá. E os discípulos começaram a perguntar. Só uma sugestão aqui, é que lá na verdade não estava só os 12, tá? Lá Cristo tinha muito mais discípulos. Então Cristo começou a pregar para eles, né? Olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem era ele? Era Miguel. Ele só estava coberto, revestido pela carne humana, mas era Miguel, era o Cristo, aquele espírito vivificante. Então ele era o pão vivo que desceu do céu. Aí sabe o que os discípulos começaram a perguntar? Nossa, mas olha, dura esse discurso. Ele é o filho de Maria, ele é o filho de José,
como é que pode este dizer que é o pão vivo que desceu do céu? Ou seja, ali o Filho do Homem, que estava em sua forma humana, Jesus, filho de Maria, ele estava dizendo que dentro dele, né, por fora era carne, mas por dentro dele era um espírito, por dentro dele era um divino companheiro, por dentro dele era Miguel, o Cristo, e era o pão vivo que desceu do céu. E olha, e vocês têm que se alimentar de mim, desse pão vivo aí. Olha, os discípulos ficaram tão assim, coçaram a cabeça, ficaram tão apavorados, e sabe o que aconteceu? Foram embora. Aí Jesus olhou para os 12 que restou: e vocês? Querem ir embora também? Aí Cristo começou a explicar mais: olha, não adianta comer da minha carne. Da minha carne, essa carne, se vocês comerem essa carne, ela de nada presta, ela de nada serve. Vocês têm que comer é do Espírito, o Espírito é que vivifica, o Espírito é que dá a vida, né? Depois Cristo fala: olha, minha palavra é Espírito e vida. Mas um texto que explica melhor está em primeiro Mensagem Escolhidas, na página 301 ou 302, onde diz que alimentar-se de Cristo era ter comunhão com Ele, no Espírito dele, né? E através da palavra. Então não é bem que a palavra era na verdade o Espírito. Quem era o Espírito na verdade é Cristo, em sua forma divina. Então os discípulos recusaram. Parece que essa história já havia se repetido. Alguém lembra quando Cristo foi recusado como o pão vivo que desceu do céu? Em figura. Lembra-se no deserto, irmãos? O maná era uma figura do próprio Cristo. E o que os discípulos disseram? Aliás, não os discípulos agora, os hebreus lá, o povo de Israel. O que eles falaram sobre aquele pão? Este pão vil, quem me dera ficar lá no Egito e comer das carnes e dos alhos lá do Egito. Irmãos, aquele povo queria permanecer na carne, queria permanecer no pecado. O maná era pão vil. Da mesma forma, irmãos, há um problema, né? Alimentar-se de Cristo. Muitas vezes nós não queremos que Cristo, nós falamos na escola sabatina, há uma pedra do pecado no nosso coração, e então eu não quero Cristo em mim, porque agora Ele vai ser tudo em mim. Eu não vou fazer mais a vontade que eu quero, mas Cristo vai estar dentro de mim. E agora? Eu não quero Cristo ainda, né? Eu quero que a carne ainda fique em mim. Então Cristo foi recusado lá no deserto. Cristo foi recusado. Ali também houve preconceito ali com os discípulos, né? Houve um grande preconceito, porque é filho de José, filho de Maria, o pão que desceu do céu. Eles sabiam de quem Cristo estava falando, que era o ungido, que era o Messias prometido, era o Cristo, era o Miguel, era aquele que estava lá no seio do Pai, era o Verbo que estava com Deus, que agora ele viria na carne. Eles não queriam aceitar, houve muito preconceito. Então houve no deserto, houve nos dias de Cristo. E os irmãos lembram-se mais um momento da história do Adventismo. Não sei se o irmão Jeová lembra, alguns irmãos aqui lembram. 1888. Irmãos, quando nós falamos de justificação pela fé, nós estamos falando da justiça imputada de Cristo. É quando Ele morre na cruz e perdoa nossos pecados. Mas quando nós falamos de justiça de Cristo era a temática de 1888. Justiça de Cristo é quando Ele habita em nós, é o que Ele faz por nós, é quando Ele, aquele Espírito vivificante, o Espírito de vida, de 1 Coríntios 15, habita em nós, ou quando Ele é o Espírito de vida de São João capítulo 6, aquele pão celestial que desceu do céu, que nós temos que se alimentar dele, é este. Sabe o que aconteceu em 1888? A mensagem da justiça de Cristo foi recusada.
houve um preconceito. Diz que o Espírito de Cristo foi insultado. Quando nós falamos do Espírito de Cristo, nós estamos falando da natureza divina dele. Nós estamos falando ele como Miguel, porque foi Miguel que estava aqui. Aquele nome Emanuel, o que significa a palavra Emanuel? Deus conosco. Então Miguel estava aqui, junto com o Filho do Homem? Sim, ele estava aqui, ele estava revestido, mas ele estava aqui. Irmãos, em 1888 também houve essa recusa. Foi recusado, diz que foi zombado. O Cristo divino em vós. Quando Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que vivo-a na fé do Filho de Deus. Veja bem, ele não está falando que eu vivo-a na fé do Filho do homem, porque Jesus, enquanto filho de Maria, ele era um homem, mas a sua natureza divina de Filho de Deus, aquele que já estava lá no céu, Miguel, como um Espírito vivificante, é esse que Paulo quer dizer, que habita em mim. No nosso texto de introdução, quando nós lemos que Gálatas 19, meus filhos, estou sofrendo com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, até que Ele viva em vós plenamente. O mesmo Paulo lá em Gálatas 4,19 explica no verso 6, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama Abba Pai. Quando é que Cristo estava lá na cruz? Acho que é Marcos 26, talvez o capítulo, onde que ele estava lá na cruz, né? Estava o Filho do Homem encarnado ali, o Filho de Deus por dentro, estava ali, juntou a natureza divina e humana numa só. O que foi dito ali na cruz? Pai, paizinho. Sabe o que a palavra Abba significa? Pai, papai, paizinho, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, quando Paulo quer dizer que Cristo seja formado em vós, é Cristo em sua natureza divina. O Espírito do Filho tem que habitar também em nós, assim como o Espírito de Deus nos habita, o Espírito de Cristo também tem que nos habitar. Irmãos, isso foi recusado também em 1888. Sabe o que foi dito sobre aquele povo naquela época, sobre o adventismo naquela época? Que eles foram enviados de volta para o deserto. Olha que terrível, irmãos. Sabe o que aconteceu ali? Ali tinha começado a luz do quarto anjo, o alto clamor. Tinha começado ali. Isso foi recusado, então cessou o alto clamor. Irmãos, não era mais para nós, aqui hoje como igreja, viu, irmã Rose? Minha esposa, irmã André, meus filhos e todos nós, Vinícius e todos nós aqui. Eu estou aprendendo o nome de alguns aqui, né? Um vai falando aqui, eu vou aprendendo o nome de vários aqui. Aqui é o Luiz, o Jeová. Jeová é Judá, desculpa, confundiu, né? A Rose e vários aqui, né? O Vinícius e outros aqui. Irmãos, não era para nós estarmos aqui mais nesse deserto. Já era para nós ter cruzado os portais, né? Falar para minha esposa, né? A gente às vezes luta na vida aqui, fala, nós estamos aqui nessa luta. Irmãos, é tanta luta, é luta de cá, as famílias, né? Tem tantas lutas, não era para nós estarmos mais aqui. Mas Cristo em vós tem sido recusado. Falaram primeiro a mensagem não foi compreendida. Não foi porque, veja bem, a igreja de Roma prega que Cristo em sua divindade, em sua natureza humana, Cristo está lá no céu, Ele não consegue mais vir até nós, Ele está preso através da sua humanidade. Mas irmãos, quem estava aqui na terra, quando nós vamos lá em Provérbios 30, o santo que desceu e subiu ao céu, irmãos, Cristo, Ele em sua natureza divina, como Miguel, Ele vem todos os dias ao nosso coração. Porque segundo Paulo, em 1 Coríntios 15, 45, Ele é esse Espírito vivificante, Ele é esse pão vivo que desceu do céu, e nós temos que nos alimentar dele. Mas em 1888 não foi entendido, por
porque as igrejas vieram das cristandades, né? O adventismo surgiu daquela decepção de mais de 50 milhões. Então eles pegaram doutrinas romanas que não entendiam, e depois formou-se o adventismo. Não entendiam que Cristo também é um Espírito vivificante, e que Cristo precisava estar em vossos corações para modificá-los. Eles não aceitaram por dois motivos. Primeiro, porque eles queriam continuar com aquela pedra de pecado, impedindo que Cristo vivesse neles, porque eles não queriam que Cristo dirigisse a vida deles. É igual nós, né, irmãos? Nós queremos o pecado ainda, eu não quero parar ainda, eu não quero ser de Jesus ainda. Quem sabe quando eu estiver mais velho, depois de ter curtido o mundo, aí sim eu vou querer Jesus dentro de mim, né? Outro problema foi porque não entenderam. Em 1888 a justiça de Cristo foi recusada, porque não entenderam Cristo divino em vós. Mas isso já era pregado com Paulo, né? Já era pregado. Quando foi nos dias de Lutero pregou uma mensagem não completa, porque ele pregou só a justificação pela fé. Então Cristo ainda não podia voltar nos dias de Lutero, porque a reforma protestante, ela gradualmente foi conhecendo a palavra de Deus, até que em 1888 Ellen White, Thiago White e aqueles dois, Wagner e Jones, obrigado Luiz, Wagner e Jones estavam pregando essas mensagens, e houve até uma divisão no ministério ali, não entenderam, e o Espírito de Cristo foi recusado, foi zombado. Houve sátira, e diz que foi um fracasso aquela reunião, diz que houve muita desordem, muita bagunça, por causa da recusa. E também fala que gotas da chuva serôdia estavam caindo, cessou as gotas da chuva serôdia, cessou o princípio do alto clamor, da luz do quarto anjo, e a igreja foi de volta levada para o deserto. Irmão, será que Wagner e Jones estavam errados? Será que eles entenderam mal? Será que Paulo entendeu mal? Né? Será que Cristo realmente ele faz duas obras? Enquanto ele está lá em cima, ele também pode estar em nosso coração. Eu não sei se vocês já perceberam quando nós estudamos, deixa eu achar aqui, quando nós estudamos em Hebreus capítulo 8, ele... deixa eu só dar mais uma síntese antes que eu pulei alguma coisa aqui. Então, vamos voltar só um pouquinho aqui, só um minutinho. Então, Cristo era esse pão vivo que desceu do céu, e ele, então, é o alimento que está em nós, é o alimento espiritual que pode nos vivificar, pode nos transformar. Mas quando ele recebeu carne, Isaías 61, verso 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para trazer boas novas de salvação. No verso 10, o meu Deus vestiu de vestes de salvação, e me cobriu com o manto da justiça. Então agora estava Miguel, o Espírito, em missão, o nome dele passou a ser chamado Cristo, e agora ele recebeu carne, ele foi vestido com vestes, e agora o nome dele passou a ser chamado Jesus. Agora ele recebeu um novo nome, acima do que há no céu e embaixo na terra, um novo nome. Então Jesus agora, irmãos, é a parte humana dele, quando ele assumiu a carne. Agora fica assim uma questão, né? Assim, vamos lá em Hebreus 10, 5 a 7. Ao ser introduzido no mundo, ou seja, ele em corpo me preparaste para fazer, ó Deus, a tua vontade. Outra versão diz, formaste dentro de mim, me deste um corpo para oferecer. Agora Cristo ganhou um corpo. A dúvida que fica em nossos corações é esta: será que foi Jesus, foi Cristo, Miguel, que nasceu lá em Maria, ou nasceu Jesus, um homem, para ser a vestimenta, a roupagem do Cristo divino, né? Porque veja bem, se foi Miguel que nasceu lá em Maria, o divino,
os católicos estão certos. Então temos que adorar Maria, porque aí ela se torna mãe de Deus. Então, na verdade, irmãos, ali em Maria nasceu Jesus. Vamos voltar à história do aquário lá. O filho do aquarista teve que, através do seu espírito, estar dentro do filho do peixe, porque foi criado um peixe para que os outros se alimentassem do peixinho, a fim de solucionar o problema da morte e o problema espiritual de dentro dos peixes, para que não houvesse mais morte, não houvesse o espírito de morte, não houvesse o espírito de assassino, né? Assim também, irmãos, quando nós vamos, agora esse texto é bem explicativo, Filipenses 2, do 6 a 8, tem algumas versões que falam que Cristo esvaziou-se de si mesmo. Então, quando nós pegamos algumas versões que falam que Cristo esvaziou-se de si mesmo, nós pensamos que ele deixou de ser espírito, deixou de ser divino, deixou de ser Miguel ali, deixou de ser o Filho de Deus e agora se tornou homem. Então agora ele não tem mais espírito, agora ele não pode mais viver em nós. Mas tem uma versão, eu tenho essa Bíblia aqui, essa Bíblia é uma versão que veio do inglês, uma Bíblia legado, versão King James, 1611, uma versão antiga. Eu anotei aqui o verso de Filipenses 2, de 6 a 8. Sendo igual a Deus, ele esvaziou-se da reputação. Outra versão diz, ele esvaziou-se dos seus direitos. Não é que ele se esvaziou de ser um espírito, não é que ele se esvaziou de ser um divino, não. Cristo, ele continua divino, ele continua aquele espírito vivificante em sua natureza divina. Esse é Cristo, irmãos. E agora, como um homem, humilhou-se até a morte. Então agora ele recebeu a roupagem de homem ali quando nasceu Jesus. Quero ler um texto do Espírito de Profecia, onde Medicina e Salvação, página 140, diz que lá vai falar uma diferença, né? O que já estava lá e o que nasceu depois, vai falar que é diferente um do outro. Só que depois, claro, foi juntado, né? Não vamos achar que depois Deus juntou a natureza humana de Jesus com a divina de Cristo, e hoje Cristo é divino e humano num só, né? Mas, mesmo assim, existe dois em um. Um não se tornou outro e o outro não se tornou. O Cristo não se tornou humano e nem o humano se tornou divino. Ele continua 100% humano e 100% divino. Vamos ler o que está em Medicina e Salvação, página 140. Cristo sendo igual ao Pai, isso é o início do texto. Depois pula um pouquinho, depois vem. Então, Cristo sendo igual ao Pai, está falando de Miguel. Cristo, Miguel, aquele espírito vivificante, é igual ao Pai. Ele é espírito, ele é onipresente, ele é onipotente, onisciente, não é isso? Miguel é isso, Cristo é isso, é igual ao Pai. Agora, o homem Cristo Jesus não era o Senhor Deus. Então, esse Miguel ainda não era o verbo que estava com Deus. Lá estava o filho do homem já? Não, estava apenas Miguel, o verbo que era Deus e o verbo que estava com Deus. Depois ele se tornou o cordeiro que tira o pecado do mundo. E João, em Apocalipse 17, fala que o cordeiro está lá no meio do trono. Então agora a natureza humana de Cristo foi acrescentada também ao trono, né? Está lá junto com o Filho de Deus e o Filho do Homem. Foi acrescida. Agora, esse texto eu acho muito importante, o texto de a meditação Exaltai, o 76, diz o seguinte: a natureza humana do Filho de Maria não foi mudada na natureza do Filho de Deus. Então o Filho de Maria não mudou-se da sua natureza para ser Filho de Deus, não. Ele, como o homem, continuou humano, só a parte divina, né? Agora vamos continuar o texto. Mas misteriosamente fundiu-se, uniu as duas naturezas em um só ser. Mas um virou o outro, apenas juntou. Para ficar mais claro ainda, vamos ler o que está escrito em Review and Herald 5/7 de 1887. Cristo tomou a humanidade e acrescentou a divindade.
ele revestiu sua divindade com a humanidade. Então agora, quando não foi Cristo, Miguel, que nasceu ali em Maria, foi Jesus, foi um homem, mas esse homem também foi gerado por Deus, também não era um homem qualquer, né? Foi gerado no ventre de Maria, para ser a roupagem do Filho de Deus, para poder derramar e dar sangue, porque Cristo, como um espírito vivificante, não podia derramar seu sangue, não podia ter mãos feridas como sacrifício, mas agora, ao adquirir uma roupagem humana, somou, né? Acrescentou, e hoje Jesus Cristo é um só, porém com duas naturezas, é 2 em 1, é esse o sentido. Por isso que Cristo consegue habitar em nós, porque Ele manteve a sua divindade. Ele, Cristo, Miguel, agora o texto de Review é de 15/6/1905, Review é de Herod, 15/6/1905. Ele, falando de Cristo, velou, cobriu sua humanidade com a roupagem humana. Pronto, já fica assim. E agora, mas ele está preso lá no céu ou não? Mas tem mais um texto ainda, onde fala que ele tira sua roupagem quando é preciso. Ele despiu-se da sua roupagem e vem até nós, em sua natureza divina. Manuscritos Releases, volume 14, página 23. Eu resumi o texto, é um pouquinho maior. Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas despido da roupagem humana e dela independente, e ele é independente dela. Então, por exemplo, hoje o Cordeiro de Deus está lá no meio do trono, estão os dois. Mas quando Cristo quer vir até nós, ele vem na sua onipresença, ele vem através do seu Espírito vivificante, que aqui estudamos, né? O Espírito do Pai também vem em nós, o Espírito de Deus também vem em nós, né? Mas Cristo também, como um Espírito em sua natureza divina, nunca deixou de habitar em nós. O tempo está passando, vamos dar só mais uma finalização. Agora sim, eu vou citar o texto de Hebreus, que Hebreus capítulo 8 fala de Jesus, nosso sumo sacerdote, e fala de Cristo, o mediador de nova aliança. Se os irmãos abrirem as vossas Bíblias, às vezes no cabeçalho o tema vai estar assim: Jesus, nosso sumo sacerdote. Só que alguns irmãos vão abrir as vossas Bíblias e vai estar escrito assim: Cristo, o mediador da nova aliança. E agora? Qual Bíblia que está certa? Qual versão que está certa? Tem alguma errada? Não. As duas versões estão corretas. Porque na versão onde diz que Jesus, nosso sumo sacerdote, está falando do verso 1, verso 2, verso 3. Porque ali narra Jesus, em sua natureza humana, lá oficiando no santuário celestial. Inclusive nessa versão King James, de 1611, fala que é um homem está lá. As outras versões, talvez dos irmãos, vão dizer um sacerdote, um sumo sacerdote, né? Mas nessa versão King James diz que é um homem. Sim, porque o filho do homem, né? Ele é o sacerdote. Então tanto faz eu dizer Jesus, nosso sumo sacerdote, como o filho do homem, ou como dizer ele é um homem, ou como falar dele um sumo sacerdote, é a mesma coisa. Agora, quando nós vamos para aquela versão onde diz Cristo, o mediador de uma nova aliança, é porque ele está citando o verso 10. É que de acordo com a versão da versão bíblica, cada grupo que estudou a Bíblia às vezes foca nos primeiros versos. Então ele vai dizer que Jesus é Jesus, nosso sumo sacerdote. Mas quando vai para o verso 10, é porque está focando em Cristo como mediador na nova aliança. Cristo em sua natureza divina. Miguel, olha o que ele faz em nosso coração. Alguém gostaria de ler 8, verso 10, se alguém tiver aberto? Luiz? O Luiz está, tudo bem, não tem problema. Vamos ler aqui, 8, verso 10. Farei uma aliança com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes. Outra versão diz entendimento. E as escrevereis em seus corações. Eu serei para eles, e eu serei para eles um Deus. Olha então aqui, Cristo em sua natureza divina,
mesmo ele estando lá no céu como sacerdote, como homem, ele não está impedido. Paulo está explicando que Cristo Jesus, em sua natureza divina, ele vem até o nosso coração e escreve a lei da aliança em nós. Quando é que foi que Cristo escreveu a lei da aliança, a velha aliança? Não era Cristo que deu a lei de Deus para Moisés? A lei era a lei de Deus, mas quem outorgou, quem compartilhou com Moisés foi Cristo, porque Deus jamais foi visto ao homem, foi Cristo que estava aqui. E agora Cristo, a nova aliança, não vou escrever mais em Jeremias, diz, não vou mais escrever aqui em tábuas de pedra, agora eu vou escrever em nossos corações. Mas não é Jesus em sua natureza humana. Como homem ele está restrito ao céu, mas através da sua natureza divina, sim. Ele, Miguel, ele um espírito vivificante, um espírito de vida, ele sim, em sua natureza divina. É isso que Paulo está falando. Agora é a última experiência, são 2 pequenos sonhos de Ellen White, nós concluiremos por aqui, tá? Ellen White, eu tenho um livro chamado Vida em Sinos. Irmã Rose, tenho lá o nome do meu avô. Meu avô é de 1914, eu herdei do meu avô esse livro. 1914, era a idade dele, que ele nasceu em 1914. Hoje estaria com 102 anos, tem que fazer as contas, eu não fiz ainda. Irmãos, e o livro é de 1929, Vida em Sinos, velhinho, está até sem capa já. Eu estava estudando ele, estudando esse livro, e me deparei com os primeiros trabalhos da profetisa. Então ela, quando jovem, ela teve 2 sonhos, aliás ela teve muitos sonhos. Nós vamos falar de 2 sonhos rapidamente. Primeiramente ela viu um sonho, ela subiu aos céus e viu um cordeiro, e esse cordeiro estava amarrado na pilastra, no pilar do templo. Diz que era um templo vasto, gigantesco, e tinha um cordeiro amarrado. Esse cordeiro representa Cristo Jesus em sua natureza humana, oferecendo o seu sacrifício. Quando nós vamos lá para Zacarias 13, que feridas são estas em tuas mãos? São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Então estava lá o cordeiro com as suas mãos feridas, ensanguentado. A profetisa viu um cordeiro amarrado. Ele está lá preso, ou seja, ele está lá ocupado. O Filho do Homem só vai vir até nós quando ele terminar, quando Miguel se levantar, quando terminar a obra de intercessão. Então o Filho do Homem vem nos buscar, e aqui vai ser a morada. Nós vamos morar junto com o nosso Deus, Mas agora Ellen White viu ele lá preso, e ela viu que ele estava ocupado, amarrado. Em sua natureza divina ele não podia vir até nós, ele estava amarrado. Mas logo em seguida ela teve um novo sonho. Olha que interessante os sonhos dela. Então o primeiro foi que o cordeiro estava amarrado, ou seja, ele estava ocupado, ele não podia descer até nós, estava lá. Em sua natureza humana, não pode vir até nós. Só que ela teve esse outro sonho logo em seguida, onde ela viu Jesus de novo. Só que agora ela viu a majestade de Jesus, ela fala. E Jesus falou com ela com aquela voz meiga da sua majestade. E diz que o olhar da majestade fitou ela. E ela viu os sorrisos de Jesus. Mas ela viu a imagem do divino agora. Ela conseguiu ver Jesus em sua natureza humana junto com a divina, Agora estava lá junto com a divina. E disse que ela ficou tão alegre com aquela visão que ela caiu de ver Jesus perto dela. E depois ela narrando, ela contando suas experiências, ela fala que por causa dessa visão ela ficou 6 meses num estado de êxtase, mas não êxtase de uma droga, não é isso. Sabe quando nós temos nós temos decaídas, André, Rose, André, todos nós aqui, nós temos recaídas, uma hora cai, aí levanta, espiritualmente falando, mentalmente falando, as angústias da vida. Caímos, nos levantamos, caímos, nos levantamos. Mas Ellen White ficou 6 meses em êxtase, ou seja, só luz, não trevas,
só alegria, não tristeza. Irmãos, quem quer ter Jesus no coração para sempre, não vai ter trevas. Tanto que ela citou aquele texto de João onde fala: eu sou a luz do mundo, não tem trevas. Quando a luz da vida, agora ela chama Jesus de luz da vida. Jesus também, sua natureza divina, é a luz da vida. Ele é espírito vivificante, ele é o pão que desceu do céu, ele é espírito e vida. Ele também é luz da vida, também em sua natureza divina. E ela viu isso. Só que ela pegou e falou o seguinte: olha que interessante o final dessa história, para nós concluirmos. Ela disse que, falou para o seu assistente, e disse que quando ele olhou para ela, ele, com o seu olhar, ela percebeu que ele sabia tudo da vida dela, seus sentimentos os mais íntimos, ele sabia todos os detalhes da sua vida. Mas ela falou para o anjo assistente: olha, puxa vida, se Jesus pudesse estar comigo aqui na terra, então eu me derramaria a seus pés, eu abriria meu coração para Ele. Olha, seria tudo para mim se Jesus pudesse estar comigo aqui na terra. Mas sabe o que o anjo fez? Deu um novelo de lã, um fio, sabe aquele novelo enrolado? Era um fio verde, e falou para ela: ó, põe perto do seu coração. Toda vez que você quiser falar com Jesus, você desenrola esse fio e você vai falar com Ele, e Ele vai descer até você. Tem um outro texto da profetisa que fala que Cristo matiza a sua natureza com a nossa, através de cabos de longa distância. Irmãos, dentro da nossa mente, há a parte pensante, há uma parte emocional, a parte racional, e também há uma parte onde o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, se conecta com o nosso espírito. Ellen White fala que é através dos nervos do cérebro. Então Cristo matiza, Ele costura a natureza divina dele com a nossa. Ele vem até nós através desses fios de longa distância, através da fé, através da comunhão. Esse fio verde representa a nossa comunhão com o céu, com a natureza divina. Apocalipse 3, verso 20 fala que Cristo está à porta batendo, irmãos, e Ele quer fazer uma ceia. Aí nós vamos ver o que era a ceia. A ceia é a última refeição da noite. Sabe quando a família se reúne em alguns momentos e: gente, vamos comer junto aqui para a gente conversar, comer alguma coisinha, não é uma janta reforçada, não, mas vamos comer aqui alguma coisinha, ou tomar um suquinho aqui juntos. Quando teve a ceia de Cristo com seus discípulos, antes de Cristo partir, Ele queria dar do seu pão da vida, né? Ó, se alimenta de mim, comei de mim, de novo Cristo falou, né? Mas claro que não era comer dele físico, era comer do Espírito dele. Irmãos, Cristo, Miguel, hoje ele está no santuário, e Ele vai dar a última ceia. Apocalipse 3:20 fala que Ele está batendo na porta do coração, e Ele quer dar esse pão vivo, seu Espírito, para que nós nos alimentemos da natureza divina dele. Quando Miguel se levantar, Daniel capítulo 12, verso 1, Miguel vai se levantar. Miguel é Cristo, está aqui conosco, mas ele está lá no céu também, né? Ele vai terminar essa obra. E quando ele terminar essa obra, irmãos, a porta da graça fecha-se. Não vamos cometer o mesmo erro que os discípulos cometeram, recusar o pão celestial, ou que os judeus lá no deserto, ou em 1888, quando recusaram o divino. Irmãos, nós temos que nos alimentar desse pão. Vamos tirar a pedra do nosso coração, deixar que Cristo, em sua natureza divina, habita em nós. Esta é a última refeição. Quando Miguel se levantar, não haverá mais ceia. Que Jesus possa nos guardar e nos abençoar, para que possamos deixar Cristo viver em nós através da sua natureza divina. Amém. 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 Agradecemos ao irmão Marcos pela bela mensagem exposta para nós, possa realmente ficar em nossos corações, que possamos pôr em prática. Para o término do nosso culto, vamos cantar o hino de número